Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula da disciplina Eletrônica Digital 2. Vamos dar continuidade ao nosso assunto e eu vou começar falando sobre o nosso próximo capítulo 8, que é o capítulo 8 do nosso livro-texto, e a gente vai falar sobre controladores, né, de uma maneira geral. Eu vou mostrar já o que são controladores, mas antes de falar dos controladores em específico, a gente vai mostrar algumas operações com registradores. Então, o objetivo, como eu já falei dessa disciplina, né, é que a gente projete sistemas síncronos complexos para realizar operações mais complexas. A gente começou a disciplina falando um pouco sobre o projeto de sistemas síncronos, projeto formal, a gente mostrou uma metodologia e agora a gente vai entrar um pouco no projeto empírico, digamos assim, que trata mais de juntar peças para formar operações mais complexas. A gente vai estudar as diversas partes desses sistemas mais complexos, que vão desde o dispositivo básico de armazenamento, que a gente vai ver que é um registrador, até as operações mais complexas, como uma multiplicação, por exemplo. Então a gente vai ver o que é que a gente precisa fazer para projetar esses sistemas, né, e para operacionalizá-los. Bom, e aí a gente começa falando do controlador, né? Um controlador nada mais é do que um sistema sequencial síncrono que vai ser usado para controlar uma sequência de operações lógicas. Então, um computador, eu já estou pensando num sistema complexo, né? Então, como um microprocessador, por exemplo, você precisa executar instruções sequencialmente para que o conjunto dessa sequência de operações forneça a você uma operação mais complexa, né? Como é o caso, por exemplo, da multiplicação. Uma multiplicação ela pode ser feita por somas e deslocamentos, né, de bits, mas eu vou falar sobre isso depois. Então, a ideia geral é que a gente tenha um conjunto de operações simples que executam uma operação mais complexa. Quem controla essas operações é o chamado controlador, que é um sistema síncrono, como eu já falei. Bom, a gente vai ver então primeiro as operações mais simples que podem ser implementadas do ponto de vista de um sistema síncrono, né? Então, o elemento básico que a gente vai considerar para todo sistema síncrono é o registrador, que nada mais é do que um conjunto de flip-flops ou um conjunto de LEDs, que são os elementos de memória do sistema. Então, um registrador é você coletar um monte de flip-flops e esses flip-flops representarem alguma coisa. Por exemplo, você pode ter um registrador contador, em que você tem um monte de flip-flops e a saída dos flip-flops seriam a memória de contagem. Então, isso seria um registrador que estaria armazenando as informações de contagem de um sistema síncrono. Tá? E aí eu vou mostrar aqui. Bom, primeiro é que tem que ficar registrado aqui que o registrador é o elemento básico de um sistema sequencial complexo. E a gente vai ver que a gente pode operar estes registradores com algumas funções simples, operações simples, e unindo essas operações simples nós podemos começar a torná-las mais complexas, tornar mais complexas as operações possíveis dos registradores. Então, a operação mais básica que a gente pode pensar de um registrador é a transferência de conteúdo entre dois registradores. Então, aqui na figura do slide, nós temos um exemplo de um registrador A e um flip-flop desse registrador. Então, só lembrando, um registrador é um conjunto de flip-flops. Então, se eu observar aqui, ó, eu vou tentar desenhar aqui em cima do slide, se eu não conseguir, aí a gente vê o que acontece. Ups, não funcionou, peraí. Então eu tenho aqui, ó, um registrador seria, peraí. Um registrador seria um conjunto de flip-flops
em que cada elemento desse seria, por exemplo, A3, A2, A1, A0. Então aqui eu teria um registrador de 4 bits. Cada elemento desse seria um flip-flop e teria, por exemplo, como saída os Qs, né? Q3, Q2, Q1 e Q0, que seriam as saídas não barradas dos flip-flops, tá? Então eu estou pegando num conjunto de registradores, eu estou pegando o iésimo, estou representando pelo registrador AI, ou seja, desculpa, pelo flip-flop AI do registrador A, certo? Esse registrador ele pode ter 4, 8, 16, 32, quantos bits o projetista queira implementar. Bom, então nós temos aqui um registrador e eu quero transferir o conteúdo desse registrador para outro registrador. Então, para isso, eu vou criar uma entrada de controle que eu estou chamando aqui de move A para B. Essa entrada de controle, quando ela for ativada, e ela é ativa em nível alto, veja que ela é entrada de 2 portas AND, quando ela for ativada, eu quero que o conteúdo do registrador A seja transferido para o registrador B. O que é que significa isso? O bit lógico que estiver no flip-flop aí vai ser copiado no flip-flop BI, que era o registrador B. Para que isso sirva, para que eu consiga fazer isso, eu estou assumindo aqui que os flip-flops estão no tipo RS. Então, para que, se Q aqui for 0, no momento em que eu ativar essa linha de controle aqui, move A para B, eu quero que o 0 que esteja em A venha para B. Então, se eu ativo aqui em nível 1, A para B, eu ativo essa porta e ativo essa porta, habilito as duas portas. Se aqui for 0, o 0 que tem aqui vai ser invertido, e aqui vai ter 1 e 1 na entrada dessa porta, e o R vai para 1. Se eu tiver 0 aqui, aqui era 1 e aqui é 0, então eu vou ter 0 no S. Eu tenho então 1 em R, 0 em S. Quando eu tenho 1 em R e 0 em S, eu estou resetando o flip-flop, que aqui eu estou representando um flip-flop RS ativados em nível alto. Então 1 e 0 aqui, eu vou resetar o flip-flop, portanto o Q vai ser 0. Se ao invés disso Q no A fosse 1, quando eu ativar essa linha de controle move A para B, eu habilitaria essas duas portas, o 1 aqui seria transferido para o S, e aí aqui seria barrado e o 0 vinha para o R. Então 1 em S e 0 em R, o flip-flop vai ser setado e, portanto, o 1 que estava aqui foi copiado, entre aspas, para o registrador B. Então essa é a operação mais básica de transferência de conteúdo entre dois registradores. É importante salientar que o conteúdo de A não foi alterado, apenas o conteúdo de B vai ser perdido uma vez que eu estou transferindo de A para B. Então o move A para B copia o que está em A em B, mas não muda o que está em A. Ok, então vamos adiante. Sim, só um detalhe aqui, eu estou usando a figura que o livro sugere, mas aqui o flip-flop poderia ser de qualquer tipo D, eu só precisaria de uma porta, lógica. Se fosse tipo JK, eu continuaria precisando de 2 portas lógicas de habilitação, e assim por diante, quais forem os flip-flops utilizados para construir o registrador. Bom, mas deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá, vamos só terminar essa parte de transferência. Então, em alguns momentos eu gostaria de fazer essa transferência junto com o relógio. Então, para que eu consiga fazer uma transferência síncrona, de acordo com a borda de relógio, é só, por exemplo, eu colocar uma entrada extra de habilitação aqui, Então, enquanto o relógio for 0, essas duas portas estariam desativadas e R e S em 0, 0, o flip-flop mantém o estado anterior. E aqui viria de um estágio de um outro registrador, Quando o relógio for para 1, eu vou fazer essa linha de controle move A para B para C1 também. E aí quando eu tiver um aqui e um aqui, um aqui e um aqui, as duas portas estão habilitadas e o bit que vai ser transferido
vai poder ser transferido neste instante. Então, como aqui não é gatilhado pela borda, enquanto a borda, enquanto o relógio estiver em nível 1, eu vou poder fazer a transferência. Quer dizer que se esse flip-flop alterar o valor durante uma borda de relógio, essa alteração vai ser sentida, né? Para eu minimizar isso aqui, eu poderia usar um elemento aqui gatilhado pela borda, também seria possível, e aí só na borda de controle é que eu faria a transferência. E se eu tiver um conjunto de registradores, né, como é o caso nos sistemas mais complexos, como os microcontroladores, microprocessadores, eu posso criar um barramento. Um barramento nada mais é do que um conjunto de fios, ou um conjunto de conexões. Então, o barramento seria um fio compartilhado entre vários elementos, né? Esse fio compartilhado, ele pode ser entrada para várias portas lógicas e pode ser saída para várias portas lógicas. Para que isso aqui seja possível, no caso da entrada, um bit que esteja no barramento, ele vai estar disponível para todas as entradas. Se eu tiver uma saídas compartilhadas, eu não posso colocar duas saídas ao mesmo tempo no barramento. Por quê? Suponha que este fio aqui da figura, no MOV-C para barramento, suponha que isso aqui esteja em 1 e isso aqui esteja em 0. E ambos estão disputando o fio. Bom, só lembrando, um lógico, em geral, você pode representar por uma... Em geral não, né? O 1 lógico é representado por uma tensão, por um nível de tensão. Então, se esse nível de tensão for 5 volts no 1 lógico e 0 volts no 0 lógico, quando eu estiver tentando acessar o barramento em C com 5 volts e em D com 0 volts, eu vou ter um nível de tensão aqui indeterminado, que provavelmente vai ser a média dos dois, 2,5 volts, vai cair num valor indeterminado para a maioria das portas lógicas utilizadas comercialmente. O que significa que vai estar em conflito o bit que estaria no barramento disponível para outras pessoas. Então, quando eu tiver várias saídas de portas lógicas disputando o barramento, como é o caso aqui, tá vendo aqui? Eu preciso de um dispositivo chamado Buffer Tri-State. Tá aqui, Buffer Tri-State. Por que Tri-State? Ele é um dispositivo lógico que, quando você coloca, desativa ele, então ele tem 3 terminais, uma entrada, uma saída e um terminal de controle. Quando esse terminal de controle estiver desabilitado, no caso aqui, quando ele for nível 0, a saída do buffer é colocada num estado chamado alta impedância. O que quer dizer um estado de alta impedância? Quer dizer que você vai ter lá um dispositivo semicondutor na saída, que a saída desse dispositivo semicondutor se assemelha a um fio desligado. Porque a impedância, ou seja, a resistência equivalente daquela saída é tão alta que a corrente desiste de passar por ela e vai para outro caminho. Então, quando eu tenho um buffer tri-state e ele está desabilitado, a saída é colocada no nível H, que a gente chama de alta impedância, high impedance, que é como se eu desligasse. Quando eu habilito, aí ele funciona como um fio conectado, é um curto-circuito, certo? De baixíssima impedância. Então, esse é um dispositivo semicondutor que serve para você desconectar, entre aspas, uma saída de um barramento que está sendo compartilhado. Então, nesse caso, quando você tem várias saídas compartilhando um barramento, só uma das saídas pode ser ativada por vez. Você não pode ter duas saídas ativadas ao mesmo tempo, porque você vai ter o conflito de tensão e aquela tensão não vai ser a tensão válida para o seu circuito, ou pode até danificar o circuito. Tá? Então, eu tenho aqui um sistema complexo com vários registradores, que estou chamando de ABCD, e está representado na figura apenas um flip-flop de cada registrador. Quantos registradores vão ter? Pode ter 64. Quantos registradores? Não, desculpa. Quantos flip-flops vão ter cada registrador?
pode ter 3, 4, 5, 64, 128, depende do seu sistema. Só para ter uma noção prática, os sistemas computacionais hoje em dia, né, os computadores, eles trabalham com registradores de 64 bits. Né? Quando a gente fala assim, o Windows é um Windows 64 bits ou 32 bits, quer dizer que a arquitetura daquele sistema está trabalhando com registradores de 32 bits ou com registradores de 64 bits. E o que são registradores? São um conjunto de flip-flops que armazenam informação temporária. Tá? Bom, então aqui na figura tem 4 registradores e um flip-flop de cada registrador sendo representado. Por isso essas reticências aqui. E aí eu tenho uma estrutura daquela para cada registrador e para cada flip-flop. Então quando eu quero mover um dado do barramento para um registrador, eu ativo essa linha de controle. Lembre-se que ela vai ativar as duas portas lógicas e o bit que estiver no barramento vai ser transferido para o registrador que estiver ativado. No caso de uma entrada, eu posso ativar mais de um ao mesmo tempo. Mas em geral a gente não vai usar essa abordagem. A gente vai só fazer uma ativação por instante, tá? Em geral. Então, se eu quiser transferir um bit 0 que esteja no barramento, eu tenho um bit aqui no barramento que foi transferido por alguém e está lá o bit 0. Eu quero transferir esse bit 0 para o registrador C. Então eu ativo essa linha chamada move barramento para C e o 0 que está aqui vai ser guardado neste registrador, neste flip-flop CI. Certo? A mesma coisa para cada um dos outros linhas de controle. Então veja que eu estou falando sempre o nome linha de controle, linha de controle. É exatamente porque a gente vai linkar depois com o controlador. E o que é que o controlador faz? Controla estas linhas de controle para controlar as operações binárias. Tá? Se eu quiser transferir um bit de um dos registradores para o barramento, eu ativo essa linha do buffer state. Então, suponha que todos estejam, deixa eu ver se eu escrevo aqui. Suponha que todos os buffers estejam desligados. Ó. Então, isso aqui é como se tivesse, peraí que eu consigo. Aqui é como se tivesse eletricamente desligado os bits, tá? E aí eu venho aqui e quero transferir, estou aprendendo. E eu quero transferir um bit do registrador A, suponho aqui que eu tenha 1, e eu quero transferir esse 1 para o barramento. Ou, melhor ainda, eu quero transferir o 1 para o registrador B. Como é que eu faço isso? Então eu ativo essa linha de controle aqui, ó. Eu vou ativar. O que é que vai acontecer? Isso aqui vai ser efetivamente conectado ao barramento, enquanto as demais permanecem desconectadas. Eu não posso, lembrando, não posso ativar duas linhas ao mesmo tempo para não haver conflito de dados no barramento. Então, quando eu ativar essa linha, move A para barramento, o 1 que está aqui vai estar disponível no barramento, ou seja, vai ter um nível de tensão aqui nesse fio correspondente a um lógico. Se eu quiser transferir para B, eu ativo esta linha de controle, colocando 1 nela, né? Obviamente, aqui eu vou colocar 1, depois eu vou colocar 1 aqui, e esse 1 que está no barramento, que é um lógico, ele vai ser transferido para o registrador B. E isso eu posso fazer para qualquer bit de qualquer registrador desse conjunto de registradores. Beleza? Então, só relembrando, ó. Sim, uma coisa importante aqui é o seguinte, como não sei se vocês lembram do digital, mas faltou a palavra agora, a velocidade de propagação do nível lógico da entrada para a saída de um buffer é muito mais rápida do que a velocidade de propagação de uma porta desse tipo aqui. O que quer dizer isso? Que eu posso ativar ao mesmo tempo esse A, move de A para barramento, e ao mesmo tempo de move de barramento para C. Tá? Não vai ter problema porque
o bit vai estar disponível aqui antes de ele ser propagado para a entrada aqui. Ou seja, quando eu tenho... Aqui a gente chama um processo de leitura, tá? Quando eu ativo move a para barramento, eu estou dizendo que eu estou lendo do registrador, então é uma leitura. E quando eu escrevo do barramento para o registrador, eu estou dizendo que eu estou escrevendo no flip-flop. Então, eu posso fazer a operação de leitura e escrita em um ou outro ao mesmo tempo. Mas eu não posso fazer a operação de duas leituras ao mesmo tempo por conta do conflito de dados que eu tenho. Beleza, então sigamos. Bom, outra operação que eu posso fazer é transferir o conteúdo complementado de um registrador para outro. Bom, como é que eu complemento um bit? Se eu colocar uma porta NOR, uma porta SHOR, a porta SHOR, ela vai ter essa tabela verdade aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. A, B e a SHOR, né? SHOR quer dizer ou exclusivo. Então é 00, 01, 10, 1. Então se eu tiver aqui, ó, a ou exclusiva, ela só vai ser 1 quando ambas não forem 1, quando ambas forem diferentes, tá? Quando as entradas forem diferentes, ela vai ser 1. Isso quer dizer o quê, ó? Se eu usar, por exemplo, uma das entradas, por exemplo, lá, como linha de controle, quando ela estiver ativa, ó, o que está em B vai aparecer complementado na saída. Ó. 0 vai para 1, 1 vai para 0. Quando ela está desativada, ou seja, inativada, o que está em B vai aparecer na saída. Então eu posso usar uma SHOR como uma operação de complemento, né? Uma das entradas vai ser o que eu estou chamando de complementa, uma linha de controle chamada complementa, que quando ela for ativada, o que tiver na entrada da SHOR vai aparecer barrado na saída. E aí eu uso a estrutura daquela de transferência de conteúdo para transferir o conteúdo complementado ou não. Então, por exemplo, se eu quiser transferir, se eu tiver aqui um em A, eu quero transferir A barrado para B. O que é que eu faço? Eu ativo esse nível lógico aqui, ó, 1. Quando eu ativo essa porta, eu estou dizendo, ó, a porta SHOR vai operar como um inversor para a outra entrada. Então, o 1 que está aqui vai aparecer 0 aqui na saída. Esse 0 aqui, eu ativo a linha de controle. Quando houver uma borda de relógio, o 0 que está aqui vai vir para cá. Então, eu transferi o conteúdo de A complementado. Se eu quiser fazer isso para todos os registradores, para todos os flip-flops do registrador, eu tenho que fazer uma estrutura dessa para cada flip-flop do registrador. Uma outra forma de fazer isso é usando flip-flops JK, por exemplo, né? Então eu tenho, nesse caso aqui, eu estou substituindo o conteúdo do próprio registrador pelo seu complemento. Então quando desculpa, quando essa entrada de controle complementa for 1, eu estou colocando 1 nas duas entradas do flip-flop JK e na borda de relógio ele vai complementar, ou seja, se ele tivesse 0 ele vai para 1, se ele tivesse 1 ele vai para 0, ele ia para 0. Bom, uma outra operação que eu posso fazer é o deslocamento. Deslocamento é, eu quero pegar o conteúdo de um registrador e copiar num outro registrador, ele deslocado para a esquerda ou para a direita, né? Deixa eu só pensar aqui. Não, também, vou falar, depois eu falo. Bom, então eu teria uma estrutura dessa aqui, ó. Aqui estão representados 3 flip-flops de um registrador A e 3 flip-flops de um registrador B. Se eu quero transferir o conteúdo de A, normalmente eu ativo essa linha de controle S0 e desativo as linhas SR e SL. Então, se eu ativar essa S0 em 1 aqui, o conteúdo de AI vai ser transferido para o conteúdo de BI. Veja que agora eu tenho um flip-flop tipo D, né? Só para a gente modificar um pouquinho. O tipo D é, na borda de relógio que tiver na entrada vai para a saída. Então, se eu tiver 0 aqui e ativar essa linha, S0,
o 0 vai vir para cá e ele vai vir para cá e, portanto, eu vou ter 0 em BI. Se eu quiser transferir o conteúdo do registrador deslocado para a direita, ou seja, eu tenho aqui, deixa eu só escrever aqui, suponho que eu tenho 0, 1 e 0. Se eu quero transferir esse 0 aqui para cá, se eu quiser transferir esse 0 para cá, não, desculpa, para cá, eu quero transferir o 0 para cá, preciso treinar, esse 0 para cá, eu quero transferir esse 1 para cá, e se houvesse outro aqui, eu iria transferir esse 0 para cá. Eu quero fazer isso aqui, ó, pegar o conteúdo do registrador A e transferir ele deslocado à direita para o registrador B. Então é só eu ativar essa linha de controle e desativar essas duas linhas de controle. S0 e SL seriam 0 e SR igual a 1. Com isso eu desabilito essa porta, ou seja, elas vão ter 0 na saída. E essa porta aqui, ó, o bit que tiver aqui vai ser transferido para cá. No caso aqui é 0, esse 0 vem para cá e eu vou ter o 0 que eu gostaria de ter aqui. Essa mesma estrutura vai ser repetida para essa porta lógica, para esse bit BI e menos 1. Então, esse 1 aqui seria faria o papel desse AI mais 1 aqui, só que para esse BI menos 1. Então esse 1 seria transferido para cá, assim como o I menos 1 seria transferido para o próximo e assim sucessivamente. Então, com isso eu consigo transferir o conteúdo deslocado dos registradores. E para que isso, né? Então só voltando aqui que eu ia falar, mas deixei para falar depois. Para que complementar? Ou, mais importante, para que transferir o conteúdo de um registrador para outro? Né? As operações lógicas, às vezes, você precisa salvar um valor para usá-lo depois. Então você salva esse valor transferindo de um conteúdo de um registrador para outro. Por exemplo, eu quero multiplicar dois números. Um está no registrador A, outro está no registrador B. Como é que eu tenho que pegar esse do registrador A, colocar em outro registrador que vai operar a multiplicação? Então eu tenho que fazer transferência. Ah, e aí se eu quiser somar dois números em dois registradores, então eu pego um número em um registrador A, subtração, por exemplo, né? Se eu quiser fazer subtração. Como é que eu faço subtração em complemento de 2? Eu tenho que tomar o complemento de 2 de um registrador. Como é que eu tomo o complemento de 2? Complemento e incremento. Né? O que é o complemento de 2? É barrar e somar 1. O que quer dizer isso? Complementa o registrador e incrementa o registrador depois do complemento. Incrementar significa aumentar de uma unidade. E no caso do deslocamento, eu quero fazer uma multiplicação. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Se eu tenho esse número aqui, ó. Esse número em decimal, esse aqui é binário, esse número em decimal equivale a 1, 2, 4, né? Então é igual a 5. É igual a 5 em decimal, na base 10. Se eu deslocar esse número à esquerda, por exemplo, ó, então eu vou ter 1, 0, 1 e vou complementar um 0 no final aqui. Ó. Que número é esse em decimal? Eu tenho 1, 2, 4, 8. 8 mais 2 dá 10. Ou seja, deslocar um número à esquerda equivale a multiplicá-lo por 2. Assim, à esquerda. Deslocar um número à direita equivale a fazer uma divisão por 2, inteira. Certo? Então, isso vai ser útil quando a gente for observar os algoritmos de multiplicação, que são baseados nesses deslocamentos e somas constantes. Bom, e por fim, a última operação, deixa eu ver, a penúltima. A penúltima operação que eu quero mostrar é o incremento-decremento. É um registrador contador, daquele contador que a gente projetou lá no capítulo 7. Quando m é igual a 0, ele incrementa. Quando m é igual a 1, ele decrementa. Por exemplo, né? Eu poderia usar isso. Então, aqui eu teria o registrador. Então, eu teria um registrador com vários flip-flops. E dentro desse registrador teria aquela estrutura de incremento-decremento que a gente projetou lá no capítulo 7 no início. Contar para cima e contar para baixo, de uma unidade. É um contador. E aí, se eu quiser fazer isso controlado por
uma linha de controle chamada altera contagem, eu coloco o relógio em uma porta AND, por exemplo. Então, só quando o relógio for para 1, e essa, então só colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui 0, não interessa quando o relógio vai para 1, isso aqui vai ser sempre 0. Isso aqui seria uma entrada do contador do relógio. Então, como o relógio não está alterando, o contador não está mudando. Aí suponha que eu quero alterar a contagem. Então eu vou dizer que eu quero incrementar, por exemplo, colocar 0. E agora, ao invés do 0 aqui, eu vou colocar um 1. Quando houver uma borda de relógio aqui, essa borda vai acontecer aqui e o registrador vai incrementar de 1 unidade. Então eu uso uma estrutura de incremento e decremento no registrador e junto com essa linha de controle para incrementar ou decrementar o valor de um registrador. Eu também posso implementar o set reset, né? Usando, por exemplo, um JK, um inversor em K e ligando diretamente aqui. Então, quando essa entrada aqui for 1, eu vou ter 1 aqui e 0 aqui, 1 em J e 0 em K, faz o flip-flop setar. Quando eu tiver 0 aqui, eu vou ter 0 em J, 1 em K, o flip-flop vai ser resetado na borda de relógio. Então, isso é outra maneira de eu setar ou resetar um flip-flop. Quer dizer, para que serve isso? Para que eu indique, por exemplo, o valor inicial de um registrador. Eu quero dizer que eu quero zerar um registrador. Como é que eu zero um registrador? Eu tenho que resetar todos os flip-flops do registrador. Então eu posso criar uma linha de controle que diz, ó, zere todo mundo. Ele vai fazer isso aqui. Bom, e aí eu posso então pegar cada um desses projetos e unir em um único registrador chamado registrador sensível a múltiplos comandos. Então eu vou ter um registrador com várias portas lógicas envolvidas e cada conjunto de porta lógica vai ser responsável por uma dessas operações que eu mostrei. No caso aqui, eu vou considerar 5 operações básicas, que são escrever uma palavra do barramento no registrador. Então é pegar o que está no barramento e copiar nos flip-flops do registrador. Eu vou ter a opção de ler no barramento, ou seja, pego o que está no registrador e jogo para o barramento. Eu vou ter a opção de complementar o registrador, que é, pega aquele valor que está no registrador, tome o valor barrado. Eu vou ter a opção de incrementar, ou seja, pegue o valor que está no registrador e some 1. E eu vou ter a opção de limpar o registrador, ou seja, coloque tudo zero. Uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante aqui, é que nessa figura aqui, só tem um fio que é o barramento correspondente a cada um do flip-flop. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui outro flip-flop, suponha que eu tivesse um registrador com 3 flip-flops, A2, A1 e outro aqui, A0. Eu teria uma estrutura dessa para cada um e, portanto, eu precisaria de mais 2 fios aqui no barramento, um para cada bit. Então, esse fio aqui seria conectado, sei lá, vamos colocar, esse fio aqui seria conectado a este, e esse fio aqui seria conectado não a esse, né? A estrutura de porta lógica igual, idêntica aqui. Ou seja, o barramento aqui, ó, é o conjunto dos fios, tá? Eu vou ter um fio que vai percorrer toda a figura, um fio para cada bit do registrador, certo? Então, quando eu falar em um barramento, eu estou falando de um conjunto de fios compartilhados. Cada fio é compartilhado com o seu bit correspondente dos registradores. Quando eu falo, então, escrever uma palavra do barramento no registrador, quer dizer que eu estou pegando esses vários fios que estão interligados a cada flip-flop e estou copiando de cada fio para cada um dos flip-flops correspondentes. Ok? Com isso, então, ó, eu posso usar este registrador com esta estrutura para realizar essas 4 operações: leitura, escrita, que eu estou chamando de write, de W, leitura, de R, incremento, complemento
e limpar, que é Z, zerar. Então aqui está representado um fio, tá, dos flip-flops, que eu estou chamando de BI, mas o barramento é composto por N fios, onde N é a quantidade de flip-flops de um registrador. Tá? Se eu tiver vários registradores, cada registrador vai ter o seu conjunto de flip-flops com o seu conjunto de portas lógicas. Mas cada bit de cada registrador vai ter essa estrutura, que é portas OU, eu estou usando aqui flip-flops JK, e as portas OU servem para coletar cada um dos dados de acordo com cada uma da operação. Então, por exemplo, qual é a operação que eu tinha usado, a estrutura que eu tinha usado para transferir o conteúdo? Ó. São duas portas lógicas, uma barrada, né, o barramento entra numa sem barrar e na outra barrando, e a linha de controle entra nas duas portas lógicas. Então aqui, ó, mesma coisa. Eu tenho essa porta lógica e essa aqui, ó, que estão ligadas na linha de transfere para dentro, ou escreve no registrador. Quando isso aqui for habilitado, deixa eu colocar aqui, ó. Quando isso aqui for habilitado em 1 e em 1, quer dizer que essa porta e essa estarão habilitadas, e a partir de agora eu vou assumir que nenhuma outra linha de controle pode ser ativada a menos de R. R é a única que pode ser ativada ao mesmo tempo com W, porque lembre-se que eu falei do tempo de propagação do bit em buffer tree-state é muito mais rápido do que o tempo de propagação aqui. Então eu posso escrever no barramento e ler do barramento, escrever do barramento, né? Escrever no registrador e ler do registrador, eu posso fazer essa operação ao mesmo tempo. É a única que eu consigo, tá? Ai, droga. Então, se eu tiver 1 e 1 aqui, deixa eu apagar aqui. Se eu tiver 1 e 1 aqui, eu vou ter então, ó, essa porta vai estar habilitada, essa também, e as demais, ó, como eu tenho 0 nessa linha de controle aqui, ó, 0 aqui, isso aqui vai estar em 0, isso aqui vai estar em 0, isso aqui vai estar em 0. Então, como eu tenho 0 nessa linha de controle, aqui eu vou ter 0, aqui eu vou ter 0, aqui também eu vou ter 0, e aqui, ó, se eu tiver um bit 1 aqui no barramento, ele vai vir para cá zerado, e vai vir para cá 1. Então 1 e 1 aqui vem 1 para cá, e 1 e 0 aqui vem 0 para cá. Como as demais são todas 0, isso aqui vai vir para 0, isso aqui vai vir para 1. O que aconteceu? J em 1 cai em 0, flip-flop vai para 1. Ou seja, esse 1 que estava aqui foi escrito no bit correspondente do flip-flop do registrador. Se eu quiser suponho que eu tenha um aqui e eu quero zerar o flip-flop. Então eu vou colocar essa linha em 1. Quando eu coloco um aqui, ó, isso aqui é uma porta OU, não interessa o que tem nas outras. Quer dizer, eu tenho que colocar todas as outras em 0, né? Eu vou colocar as outras em 0, então eu tenho 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Esse 1 aqui vai se propagar para cá e aqui eu tenho 0. O que acontece com J, K igual a 1 e J igual a 0? O flip-flop é zerado. E isso se repete em todas as outras linhas, tá? Só para lembrar. Todos os outros bits do flip-flop. Se eu quiser complementar, o complemento, ó, no caso do flip-flop JK, é só eu colocá-los em 1 e 1 aqui, né? Então, se eu ativar essa linha, todas as demais estão desativadas, então eu vou ter um aqui, ó, porque ela está entrando nas duas linhas, tá vendo? Ela entra aqui e ela entra aqui. Então, 1 e 1 faz o flip-flop como está. Eu tenho o complemento do que estava no flip-flop. E o incremento é um pouco mais complexo, que essa estrutura aqui, ó, essa estrutura que sai de um flip-flop e entra na outra, eu mostrei um projeto de um contador, incrementador, que era exatamente pegando portas end dos estágios anteriores dos flip-flops para a entrada dos estágios posteriores. Isso aqui, ó, nada mais é do que uma estrutura de um contador de módulo de incremento unitário. Então veja que o que é que está vindo aqui, ó. Toda vez que isso aqui for 1, ó, isso aqui vai para 1, aqui vai para 1. Se o incremento for 1, ó,
quer dizer que eu estou mandando esse 1 se propagar para a próxima casa. Estou mandando ele comutar o próximo. Certo? Então, eu estou fazendo uma estrutura de contagem para frente. Então, deixa eu só ver se eu consigo, né, mostrar aqui com mais detalhes. Só um minutinho. Então vejam aqui esse contador. Eu fiz um contador com 3 bits, né, só para mostrar aquela estrutura. Aqui é um relógio, tá? Então eu tenho aqui a borda de relógio, gatilhados pela borda, flip-flop JK, com aquela estrutura de porta Zend. Tem a entrada, a saída de um flip-flop, entra numa porta End, que vai ser a entrada de JK do próximo. Essa saída aqui também é a entrada do próximo nível da porta End, que vai ser a entrada dos 2 bits subsequentes e assim por diante. Então, o que acontece? O primeiro estágio ele é 1 aqui, então quer dizer que esse flip-flop a cada borda de relógio vai ficar comutando, né, 01, 01, 01. E esse aqui vai comutar quando Q for 1. Então, por exemplo, suponha que eu tenha 000 no início. Na próxima borda de relógio, aqui é 0, né? Se eu tenho 00, aqui é 0, e portanto J e K aqui são 0, vão manter o estado anterior. Aqui também vai ser 0, vai manter o estado anterior. Quando ocorrer a primeira borda, como aqui eu tenho 1, esse flip-flop vai para 1, vai para 1. Ele vai para 1, aqui continua em 0 na borda e aqui continua em 0 na borda, tá? Esse 1 aqui, ó, vai permanecer aqui e vai se propagar para cá, 1 e 1. Na próxima borda de relógio, tanto o flip-flop primeiro quanto o segundo aqui vão comutar. Então eles vão para 1 aqui e esse vai para 0 aqui. Esse 0 vem para cá, vai fazer essas duas entradas serem 0, mas aqui vai para 1 e eu tenho 0 aqui. Aqui continua em 0. Opa, desculpa, aqui não comutou não. Então quem vai comutar novamente, ó, só esse aqui, esse vai permanecer, esse aqui vai ficar em 0. Quando esses dois forem 1, ó, então aqui eu vou ter 1 agora, e aqui eu vou ter 1 novamente, então esse aqui vai para 1, esse aqui vai para 1. Então os três vão comutar. Então eu vou ter 0, 0 e 1. Ou seja, eu estou implementando uma contagem. Tá? Se eu só permito que essa contagem, se eu permito apenas que uma vez, só quero uma vez isso aqui, eu coloco um controle nessas entradas aqui, ó. Eu vou colocar um controle nessas entradas para só comutar quando eu quiser. Então, se eu tivesse com a contagem 000, desculpe, com a contagem, sei lá, 011, essa contagem eu só iria permitir ela comutar novamente através de uma linha de controle aqui, né, de uma porta lógica conectada a essa linha de controle, e essa porta é o que eu estou chamando de I. Só quando isso aqui for 1 é que eu vou permitir que ele comute. Então, voltando lá no nosso slide, é exatamente o que está sendo mostrado aqui na figura, ó. Essas portas End, tá? São as portas que vão ser conectadas, ó, tanto ao J quanto ao K por meio de uma estrutura de portas, mas veja que agora elas vão para uma porta End, desculpe, que é habilitada ou não pela entrada I de incremento. Então só quando essa entrada I for 1 é que, se houver a possibilidade, eu vou eu vou incrementar o flip-flop. Então quando isso aqui for 1, na borda de clock, aquela estrutura do flip-flop vai fazer com que o registrador incremente de uma unidade. E o R, que é a leitura, né, o read, eu vou ler o valor do flip-flop para o barramento. Ele é conectado a um buffer tri-state, lembrando que esse buffer é um buffer tri-state porque vai existir, ou vão existir vários registradores dividindo um único fio. Bom, mas para quê? Por que eu preciso dividir um único fio no barramento entre vários registradores? Primeiro por questões de projeto, né? Você não pode você economiza espaço numa pastilha, né? Se a gente está pensando nisso aqui sendo implementado em uma pastilha de silício, quanto mais conexão você faz, mais espaço na pastilha você vai precisar utilizar, o que demanda menos espaço para os seus circuitos lógicos. Então você precisa minimizar a quantidade de fios interligando os elementos. Além disso,
Quanto mais fios, mais possibilidade de efeitos capacitivos, porque você tem sistemas operando em alta frequência e dois fios paralelos um ao outro. Dois fios paralelos um ao outro com um espaço entre eles, isso aqui é um capacitor com um dielétrico A. Então, em altas frequências, isso aqui se torna uma capacitância e você pode ter alterações no processo lógico do seu sistema. Então, você precisa diminuir a quantidade de fios e você faz isso criando barramentos que são compartilhados entre os elementos. Bom, e aí de uma maneira mais compacta, a gente vai representar este sistema aqui, ó, que é um sistema com um registrador sensível a múltiplos comandos. Quais são os comandos? Ó? Escrita no registrador, ou seja, o que está no barramento vai ser escrito no registrador. Leitura para o barramento, ou seja, o que está no registrador vai ser lido para o barramento. Incrementar o registrador, o valor que está aqui vai ser somado a 1. Complementar o registrador, o valor que está aqui vai ser barrado. Ou zerar o registrador, que o valor que está aqui vai ser zerado. Tudo isso sob o controle de um relógio, obviamente. Então essas operações são realizadas sincronamente, tá? Elas só tomam efeito quando o relógio gerar a borda de relógio. E aqui eu estou mostrando, ó, o barramento, que é na verdade uma composição de vários fios, né? Lembrando que aqui, ó, tem um registrador. Eu até mostrei o anterior aqui, o livro, né? O livro mostrou o anterior aqui para mostrar essa estrutura de incremento, mas a gente está considerando apenas um flip-flop. Mas eu tenho vários flip-flops, portanto vários fios. Esses vários fios estão sendo representados, ó, por essa estrutura aqui de barramento, e essa seta mais gordinha aqui representa os vários fios que estão entrando no registrador, e essas outras setas, os vários fios que estão saindo do registrador. Bom, e com isso a gente finaliza essa parte de registradores, que é o início do capítulo 8, e na próxima aula a gente vai tratar de um projeto, de um circuito para controlar pequenas operações usando este registrador. Observe que eu já consigo, por exemplo, ó, se eu tiver dois registradores com essa mesma estrutura de 5 comandos, eu já consigo realizar operações de soma e subtração, né? Então eu vou começar a ter um sistema um pouquinho mais complexo, e a gente vai aumentando a complexidade até chegar no nível de programar o sistema. Então por hoje é só, e até a próxima aula.